Olá pessoal, aqui é Isa do canal Isa Fatos Bizarros e hoje eu vou contar relatos sobrenaturais que aconteceram no interior do Nordeste. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar aí embaixo o que você achou. Relato 1: O mistério de Cerrado Velho. No interior do Nordeste, numa pequena vila chamada Cerrado Velho, um caso sobrenatural tornou-se parte do imaginário local. O vilarejo era cercado por vastos campos de cactos e uma vegetação seca, marcada por um grande juazeiro no centro, que os moradores diziam ser amaldiçoado. O desaparecimento de Tião. Tião era um agricultor conhecido por sua coragem. Ele costumava contar histórias de suas aventuras pelas matas da região, sempre desafiando o que chamava de superstição besta. Numa noite de lua cheia, Tião decidiu caçar na serra, ignorando os alertas dos mais velhos que diziam que naquele período o encantado da serra vagava pela região. As histórias falavam de uma figura alta, envolta em uma névoa densa, com olhos brilhantes como brasa. Quem o encontrasse ficava marcado para sempre ou desaparecia sem deixar rastro. Tião, rindo das histórias, foi para a mata apenas com seu lampião e a espingarda. Ele não voltou. Os sinais estranhos. No dia seguinte, sua esposa e alguns vizinhos formaram um grupo de busca. Encontraram seu chapéu preso em um galho de juazeiro, mas nenhum sinal de Tião. Perto do chapéu, o chão estava marcado com pegadas gigantescas que pareciam de um homem, mas com garras. Durante os dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer no vilarejo. Animais desapareciam sem deixar vestígios e, à noite, os moradores ouviam um assovio contínuo vindo da serra, um som que parecia chamar por alguém. A testemunha. Dona Jandira, uma idosa conhecida por ser bezendeira, jurava ter visto Tião numa madrugada. Ele estava parado em frente à sua casa, mas seu corpo parecia translúcido e seus olhos brilhavam como os de encantado. Ela tentou se aproximar, mas ele sumiu como fumaça. Após o ocorrido, Dona Jandira ficou doente e passou a repetir uma frase antes de falecer. A serra o tomou. O desfecho. O mistério ficou ainda mais intenso quando, meses depois, um grupo de homens corajosos decidiu explorar a serra com equipamentos mais avançados. Encontraram uma caverna repleta de desenhos rupestres. Em uma das paredes havia uma figura semelhante ao encanto, com olhos brilhantes, ao lado de várias representações de homens ajoelhados. Ao voltar, um dos homens começou a agir de forma estranha, como se estivesse possuído. Ele dizia ouvir a voz de Tião, que implorava para ser libertado. Infelizmente, antes de revelar mais, ele desapareceu. A lenda vive. Até hoje, ninguém ousa entrar na Serra de Cerrado Velho. Os moradores juram que, em noites de lua cheia, é possível ouvir um assovio ecoando pelas montanhas. Para muitos, o encantado continua a aguardar algo sagrado na serra, e Tião agora é parte do mistério eterno que rodeia o lugar. A história permanece viva, passada de geração em geração, como um aviso de que algumas fronteiras não devem ser cruzadas. Relato 2: A Noite dos Cangaceiros Fantasmas. No sertão de Pernambuco, entre as serras e vastos campos de Mandacarus, há uma pequena comunidade chamada São Bento das Areias. Durante o dia, o vilarejo é tranquilo, com suas casas de barro e telha velha. Mas, quando o sol se põe, uma lenda aterrorizante assombra seus moradores: os cangaceiros fantasmas de Lampião. O início da lenda. Diz a história que, durante os anos de 1930,
o bando de Lampião passou pela região em busca de abrigo. O líder local, Coronel João Ambrósio, traiu o grupo, prometendo proteção, mas avisando a polícia da localização deles. Uma emboscada foi armada e um confronto que se seguiu foi brutal. Disse que naquela noite, ao pé da Serra do Espinho, os cangaceiros foram massacrados. Seus corpos ficaram jogados por dias e os moradores do vilarejo, com medo de represálias, não ousaram enterrá-los. Conta-se que Lampião, antes de morrer, lançou uma maldição: quem nos traiu nunca mais terá paz. O primeiro sinal. Meses após o massacre, estranhos acontecimentos começaram a perturbar São Bento das Areias. Moradores relatavam ouvir, nas madrugadas, o som de cavalos galopando freneticamente pelas ruas. Estalos de tiros ecoavam, mas nunca se via ninguém. Certa vez, Dona Maria das Dores, uma rezadeira, jurou ter visto uma fila de cangaceiros marchando em silêncio pela estrada principal. Todos estavam ensanguentados, com os olhos brilhando em chamas e as roupas estraçalhadas. No centro, ela reconheceu Lampião, que a encarou e sussurrou: "A traição não se perdoa." A Noite dos Fantasmas. O evento mais marcante ocorreu muitos anos depois, numa noite sem lua. Quando o vento soprava forte, os sinos da igreja tocaram sozinhos, acordando toda a vila. Um grupo de homens que estava reunido na praça viu, ao longe, um clarão vindo da serra. Era como se uma fogueira gigante estivesse acesa no topo. De repente, os cavalos dos moradores começaram a relinchar e se soltar das amarras. Alguns moradores relataram ter ouvido risadas vindas do mato, seguidas de passos pesados e gritos abafados. Quando o clarão sumiu, as portas de várias casas estavam marcadas com o símbolo de um punhal cravado em um papel de couro, um dos ícones de Lampião. A maldição pendura. Até hoje, os moradores evitam falar sobre o ocorrido. A área onde os cangaceiros morreram é considerada amaldiçoada e ninguém ousa ir lá, mesmo durante o dia. Dizem que quem se aproxima ouve sussurros e sente um frio inexplicável, mesmo no calor do sertão. Há quem diga que o vilarejo carrega uma culpa da traição até hoje e que os cangaceiros fantasmas retornam a cada ano, na mesma noite, para lembrar que sua sede de vingança nunca foi saciada. Para os mais velhos, a única maneira de proteger a vila é rezar e nunca esquecer os erros do passado. Assim, São Bento das Areias vive entre a calmaria do dia e o terror das noites, sempre à espera da próxima visita do bando fantasma.